você vai no médico, você tá tendo, de repente, aqui, você tá com uma dor de cabeça terrível. E, de repente, você foi no médico, fez exames da cabeça, fez exame de pressão, fez exame de coração, fez exame da coluna, tirou raio-x, fez uma porrada de exame, gastou um horror de dinheiro com o médico, com consulta, com reexame, e não conseguiu identificar a causa e nem conseguiu tratar totalmente aquilo ali. E que toma remédio, e taca ali substância química no seu corpo e não resolve de jeito nenhum. Isso aí se chama doenças e dores psicossomáticas. Mas por que, pelo amor de Deus, por que isso acontece? Por que isso aparece? Vamos lá. A dor e a doença psicossomática, ela é causada pelas suas emoções e pelo seu mental. Ai, Andressa, então quer dizer que a dor que eu tô sentindo aqui não existe? Não, pelo amor de Deus, não tô dizendo isso não, viu? Claro que toda dor é real. Porém, ela não tem uma causa física. Porém, ela não tem uma causa na sua parte fisiológica. Ela tem uma causa emocional e mental. Se você de repente, se eu de repente, por exemplo, eu já sofri um acidente de moto terrível, alguns anos atrás, que eu fiquei toda... Arranhei minha pintura no asfalto. Eu fiquei com meu rosto, com meus braços, com minhas pernas toda na carne viva. Totalmente a física ficou da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Eu fiquei em ferida pura, porque saiu ralando no asfalto. E como eu caí de bacia com o quadril, eu tenho um problema na minha coluna que, dependendo do movimento que eu fizer quando eu estiver fazendo exercício, ataca. Entende? Isso é uma dor na minha coluna por uma consequência de uma pancada, tá? Tem causa por trás, uma causa física. Mas se de repente eu tenho dor na minha coluna, se eu não sofri nenhum acidente, se eu não levei nenhuma pancada, se não tem o porquê que meu físico tá reagindo daquela forma, é uma dor e uma doença psicossomática, entendeu? É o que você tá pensando todo santo dia, é o que as suas emoções que você tá sentindo, que tá liberando células doentes para o seu corpo. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas emoções e não só tratar o corpo físico. Tem gente que só trata o corpo físico. Tem gente que vai logo para uma substância química. Tem gente que vai logo tomar um remédio. Tem gente que a primeira coisa que faz, tem uma dorzinha de cabeça, taca logo um dipirona, um Dorflex, um analgésico, toma logo 4 comprimidos de vez. Eu já vi isso, tá, minha gente? Isso é horrível. Ninguém pode fazer isso, não, pelo amor de Deus. Mas eu já vi. A pessoa toma 4 comprimidos de uma vez. Aí a dor de cabeça não passa, o corpo dentro fica debilitado pela quantidade de substâncias químicas que foi ingerida e a pessoa não consegue identificar a causa do problema. Isso é uma dor psicossomática, que se você tomar remédio não vai passar. Sabe o que é que vai passar? Boa tarde, Paula. Boa tarde, Maria. Sabe o que é que vai passar? É você simplesmente ter uma consciência e dizer aqui, não, mas espera aí, eu passei por algum estresse, eu passei por alguma coisa que me deixou pensativa, preocupada, tensa. Ah, passei. Então, peraí, calma, que eu preciso aqui olhar para dentro de mim e ver quais são as emoções que eu tô sentindo e o que é que eu tô pensando. Se você é o tipo de pessoa que, de repente, passa constantemente por estresse, hoje eu tive estresse, amanhã eu tive estresse, no outro dia eu tive estresse, no outro dia eu tive estresse. Eu não dou uma semana para você estar com reações físicas no seu corpo. Boa tarde, Thiago. Por quê? Porque a reação física é o corpo dando um alerta que precisa alguma coisa dentro de você ser tratada. Não significa que a reação é física e só o físico que você vai tratar. Só com o seu corpo físico que você vai tratar. Entende? Não adianta só tratar o corpo físico se eu não tratar o meu emocional e o meu mental. Não adianta eu simplesmente me entupir de remédio se eu não consigo nem parar meus pensamentos. Se eu não consigo lidar com as minhas emoções. Não adianta. Vai ser tempo perdido, dinheiro gasto e prejudicial, porque vai cada vez mais prejudicar você por dentro. Todo mundo sabe que essas substâncias químicas, elas melhoram uma coisa e pioram a outra, né? O anti-inflamatório é como ele tem uma substância muito forte. Se você tomar um anti-inflamatório, a primeira coisa que ataca é o seu intestino. Desinflama uma coisa, mas também em compensação ataca logo o seu estômago. Tem gente que fica com diarreia, entende? Então a mesma coisa é com esses remédios
que vocês tomam para depressão, para ansiedade, calmante, esses remédios, tem pessoas que realmente precisam. Não tô, pelo amor de Deus, ó, não tô falando para ninguém aqui parar de tomar remédio, para ninguém aqui deixar de tomar remédio não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vão confundir o que eu tô falando não. O que eu tô dizendo é que você não adianta só tratar o seu corpo físico com substâncias químicas se você não consegue tratar o seu emocional, o seu mental e nem se libertar das coisas, das feridas do passado, das cargas emocionais do seu passado, do que você viveu, do que você presenciou, daquelas coisas ruins que aconteceu na sua vida, que vai juntando, acumulando, até hoje você de repente ter uma reação física desnecessária. Porém, você precisa tratar. Dores e doenças psicossomáticas são aquelas dores e aquelas doenças que aparecem sem ter um motivo físico. Por exemplo, se eu sou o tipo de pessoa que eu caminho, que eu me alimento bem, que eu bebo bastante água, que eu cuido do meu corpo, sabe? E que eu faço tudo para o meu corpo físico ficar bem, mas de repente eu desenvolvi uma doença, uma gastrite no meu estômago, mas eu vivo estressada, mas aí eu tô tratando do meu físico, mas não tô tratando do meu mental, nem tô tratando do meu emocional. Vivo minha vida estressada, irritada, com raiva, triste, chorando há mais de uma semana, isolado no quarto há mais de uma semana, pensando coisas negativas há mais de uma semana. O corpo vai dizer o quê? Calma, ó, peraí, ó, vai começar a dar um alerta para você entender que existe algo dentro de você que precisa ser tratado. Se eu tô me alimentando bem, se eu tô me cuidando do físico e eu desenvolvi uma gastrite, não tem lógica você tratar só o seu corpo físico se você tem consciência que você cuida dele. Mas que você precisa começar a olhar para dentro de você e ver o que é que tá precisando. Nós, seres humanos, somos uma estrutura completa, gente. Do mesmo jeito que a minha coluna, o meu tronco segura meus braços, segura minha cabeça. Se eu não tivesse tronco, eu ia conseguir segurar meus braços? O meu corpo ia conseguir sustentar. Se eu não tivesse pescoço, eu ia conseguir sustentar minha cabeça? Se eu não tivesse minha mão, meu braço, eu ia conseguir sustentar minha mão? Do mesmo jeito que o nosso corpo físico ele é interligado, uma coisa sustenta a outra, a mesma coisa é as nossas estruturas corporais interiores. Se a minha mente, se eu estou conseguindo controlar os meus pensamentos, tomar as rédeas dos pensamentos, se eu estou conseguindo lidar com as minhas emoções de uma forma favorável, se eu estou conseguindo cuidar do meu corpo físico, as estruturas vão ficar alinhadas. Mas se eu só trato o corpo físico, não trato a mente ou não trato as emoções, vai terminar o corpo físico padecendo igual às suas emoções. Por isso que quando você está triste, quando você está ansiosa, quando você está nervosa, quando você está estressada, quando você está muito tempo isolada, abatida, chorosa, a quantidade de dor que você sente, parece que um caminhão passou por cima do seu corpo. Porque ali você está gerando células doentes dentro de você. Eu vi um relato de uma pessoa que ela tratou o câncer só com a mentalidade, com a mudança da mentalidade e a mudança das emoções dela. Quando a gente muda, quando a gente cuida dos nossos pensamentos, quando a gente cuida da nossa mente, cuida das nossas emoções, nosso corpo começa a liberar células saudáveis, células que combatem aquela doença, células que combatem aquele vírus, células que matam aquelas células doentes. A pessoa, ela descobriu que estava com câncer, ela não quis fazer nenhum tipo de tratamento quimioterapêutico, certo? E ela simplesmente, ela ficou em casa, só que ela deixou o câncer de lado. Ela simplesmente não ficou, ai meu Deus, eu tô com câncer, ai meu Deus, eu vou morrer. Não, ela continuou vivendo a vida dela, sorrindo todo santo dia, assistia filmes de comédias, sorria todo santo dia, vivia a vida dela feliz todo santo dia. Então ela tentava se manter o máximo feliz. E toda vez que vinha a doença na mente dela, o câncer na mente dela, ela começava a trocar o medo de morrer por uma saúde, por saúde. A mente aqui da pessoa tá aqui, tá lavando os pratos e tal. Aí de repente a mente tá pensando ali, ai meu Deus, eu tô com câncer e vou morrer. Pronto, ali na mesma hora ela já tinha a flexibilidade de trocar a mentalidade e a imaginação dela, de imaginar ela saudável, ela bem, ela tratada, ela curada e ela saudável. Então ela não se aprofundava naquele pensamento de dor, de sofrimento. Ela não se aprofundava
eu já vou ler, tá, as perguntas, tá? Ela não se aprofundava naquela mentalidade, boa tarde, José, boa tarde, Kelly, naquela mentalidade, naquele pensamento ruim, naquele medo, naquela frustração. Ela já trocava a imaginação dela, que estava saudável, que estava bem, e todo dia ela falava para ela mesma que ela estava bem, que ela estava saudável. Gente, de uma forma extraordinária, as células saudáveis que ela liberou dentro do corpo dela, com a mentalidade dela, com as palavras, com as coisas que ela estava fazendo ao redor, com a alegria dela, ela começou a liberar células saudáveis que combateu as células cancerígenas. Isso é comprovado, tá, minha gente? Isso é uma história real. Isso é comprovado cientificamente, tá? Que quando você tá com a sua mente saudável, a doença, ela não consegue permanecer numa mente saudável. Tudo começa primeiramente na nossa mente, entende? Se não for um problema físico decorrente de algo que aconteceu no seu corpo físico ou de um desleixo seu com a sua saúde, pode ter certeza que é uma doença psicossomática e que é dor psicossomático. Quer dizer que não é real? Não, é real, acontece e que se você não tratar, pode lhe matar. A realidade é essa, entendeu? Se você, de repente, tá com uma gastrite nervosa, como teve pessoas que citou aqui, e de repente não consegue lidar com as suas emoções, não consegue lidar com o seu nervosismo, quando você se pegar numa situação muito nervosa, essa gastrite, ela pode simplesmente atacar a ponto de virar uma úlcera, um câncer estomacal. Entende? É real. Porém, a forma de se tratar que tem que se mudar. A forma de você tratar essas dores, essas doenças, é simplesmente não se entupindo de remédio, mas olhando para dentro, olhando para dentro de você, tratando o seu mental, as suas palavras e cuidando do seu emocional. Aí você vai ver como você vai melhorar de uma forma rápida, mais rápido que remédio até. Entende? Se de repente quando eu tinha crises de ansiedade, hoje eu sou terapeuta, há alguns anos já, há quase 5 anos eu sou terapeuta, tá? E hoje, de uma forma ou de outra, antes de eu ser terapeuta, eu passei por um processo muito triste e trágico na minha vida, tá? Tem um propósito para mim ser terapeuta hoje. Eu passei por depressão. Eu tive ansiedade, reações físicas no meu corpo que eu ia parar no hospital, que eu desfalecia. A minha pressão, no lugar de subir, ela caía de uma vez até eu desfalecer. Numa crise de ansiedade que eu tinha. Parecia que não era eu, parecia que meu corpo parece que minha alma tinha saído do corpo e que eu ficava ali com aquela situação ali grossa que eu não conseguia nem me movimentar. Então, tudo que você tá passando, tudo que você vive, eu já vivi, entendeu? Eu tive depressões que eu não conseguia nem sair de dentro do quarto. Eu não conseguia nem cuidar dos meus filhos direito. Eu simplesmente queria estar lá, isolada, trancada, sabe, triste. Eu não queria que ninguém falasse comigo. E as pessoas que estavam ao meu redor também não ajudavam. Então, eu cheguei até tentar suicídio contra a minha própria vida. Quem conhece, quem me acompanha, sabe um pouco da minha trajetória. Mas tem pessoas novas aqui que eu vou falar para que vocês entendam que o que eu estou dizendo não é, ai meu Deus, quem é essa moça, essa mulher que está aí falando? Não sabe, acha que é muito fácil, acha que é muito simples. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que é dificultoso, mas é possível. Hoje, graças a Deus, eu adquiri conhecimento, eu comecei a colocar em prática na minha vida terapias, métodos, metodologia, o que é que dava resultado. Aí eu fui selecionando na minha vida o que é que estava melhorando, o que é que estava piorando, o que é que estava me ajudando, o que é que não estava. Fora o meu passado, que foi muito doloroso. Eu passei 1 ano vivendo em cárcere privado, em um relacionamento totalmente abusivo, onde eu cheguei praticamente a passar fome, maltratada. Eu sou magrinha assim, eu era 20 quilos menos do que isso, entendeu? Eu sou a mais moreninha da família. Eu já cheguei a passar racismo na minha família, entende? Porque a minha família, a maioria é branca, certo? E eu sou um pouco mais de moreninha. Passei racismo, eu já fui tentada, abusada, simplesmente 3 vezes. 3 vezes já tentaram me estuprar. E isso tudo foi o meu passado, que decorrente gerou as crises de ansiedade e gerou que eu entrasse na depressão. Eu me vi sem nada, sem ninguém para me apoiar. Até o ponto de eu tentar suicídio,
entende? Até o ponto de eu chegar no fundo do poço. E hoje eu faço essas lives para vocês, para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi, para que você não faça as mesmas coisas que eu fiz, para que você abra sua mente, adquira o conhecimento, coloque em prática e se beneficie e traga liberdade para a sua vida. É esse o meu propósito, é isso que eu quero. Quando eu saí do hospital após a tentativa de suicídio, que eu consegui me libertar do cárcere privado, do relacionamento abusivo, eu comecei a estudar como funciona a mente humana, eu comecei a ocupar a minha cabeça de conhecimento para poder entender o porquê que eu estava sentindo aquilo, o porquê que eu tinha vontade de me suicidar, o porquê que eu passava por aquilo ali, o porquê que eu estava vivendo. Fui para São Paulo, fui para o Ceará e estudei, adquiri conhecimento, tá? Depois fiz diversos cursos. Até hoje eu estudo constantemente eu estudo porque eu adoro ler, eu adoro estudar. E eu fui colocando em prática na minha vida, fui aprendendo e colocando em prática, fui aprendendo e colocando em prática. E fui selecionando o que realmente dava resultado. Hoje, no tratamento terapêutico, você tem tudo ali bem detalhado, onde você não vai precisar sair procurando A, B, C, mas lá tem, no tratamento terapêutico que eu passo, lá tem tudo bem detalhado, passo a passo, de como você conseguir a liberdade que eu consegui, de como você conseguir a se libertar dessas dores psicossomáticas, dessas doenças psicossomáticas, se libertar dessa depressão e voltar a ser uma pessoa feliz. Hoje eu sou uma pessoa super, hiper, mega feliz, super uma pessoa alto astral, super uma pessoa, sabe, que eu faço de tudo para ajudar o próximo, para levar alegria aonde eu chegar. Hoje eu aproveito momentos felizes com os meus filhos. Hoje eu simplesmente vivo minha vida alegre, feliz, saudável. Gente, hoje eu não tomo um remédio para dor de cabeça. Não tem um remédio aqui na minha casa. E meus filhos, eles são as consequências daquilo ali que a gente é. Entende? Os nossos filhos são consequências. Pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, se tem filho perto presenciando, pode ter certeza que futuramente, se você não tomar cuidado, ele também vai desenvolver depressão, também vai desenvolver ansiedade, tá? Então, assim, meus filhos também é raridade meus filhos ficar doentes. Eu ficar doente, meu Deus do céu, tem que ser uma coisa muito extraordinária, entende? Então, assim, hoje eu vivo minha vida saudável, hoje eu vivo minha vida bem, sorrindo, alegre, feliz, tendo momentos alegres com os meus filhos, tendo momentos alegres quando eu me acordo. Lógico que, ai meu Deus do céu, vivo no mar de flores. Não, tem dificuldades, tem obstáculos, tem aquelas coisas que batem de frente com a pessoa, como que foi a situação do meu cachorro que sumiu anteontem, que ali eu me peguei numa situação bem triste, mas até ali eu tentei me apegar com Deus, me acalmar, relaxar o meu coração e pedir a Deus que se ele tivesse fugido ou que se alguém tivesse pego ele que não maltratasse, entendeu? Lógico que vai existir situações que vai bater de frente com você e que você vai se pegar, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Mas quando você já está treinado a simplesmente a pensar de uma forma saudável, a falar de uma forma saudável, a sentir pensamento, a sentir emoções boas, tudo que vier para você, você vai conseguir lidar de uma forma em que você não vai se mergulhar naquela emoção. Tem gente que tá triste, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias tristes. Tem gente que tá com raiva, passa 3 dias com raiva. Tem gente que tá estressado, passa 1 semana com estresse. Tem gente que tá com crise de ansiedade, que passa 1 dia, 2, passa 24 horas do dia com crise de ansiedade. Porque é aquele tipo de pessoa que se mergulha, que se aprofunda naquela situação. Quando na minha época que eu tava... eu até desenvolvi também uma doença psicossomática, que era uma alergia. Eu peguei uma alergia na parte da minha barriga e que eu fui no médico, fui para um dermatologista, eu passei, gastei remédio com pomada, não tinha uma pomada na face da terra que fizesse melhorar. Não tinha nada na face da terra que fizesse melhorar essa alergia. E só piorando. E é uma coisa que a alergia coça, incomoda. Que eu não podia usar um sabonete que presta. Eu não podia usar perfume. Eu não podia levar sol, eu não podia ir pra praia, era aquela coisa que eu não podia ficar com muito calor, porque ficava pinicando dentro de mim, entendeu? E quando eu consegui enxergar que aquilo ali era uma coisa psicossomática, era uma alergia psicossomática, quando eu consegui simplesmente me afastar daquilo ali que estava me prejudicando, quando eu consegui simplesmente ter o controle das minhas emoções, eu consegui foi uma coisa que parece que foi instantâneo. Eu consegui me livrar daquela alergia. Eu não ia porque eu parei de passar remédio. E eu comecei a me livrar daquela alergia. Quando você identifica que a dor que você está sentindo está sendo causada pelo que você está pensando, aí você tem que se auto-observar. Quais são os pensamentos? E pensamentos de eu não presto, eu vou morrer, eu estou doente, eu estou com a doença terminal,
eu estou triste, eu estou abatida, minha vida vai passar o resto da minha vida desse jeito. Ai, meu Deus, eu tô com uma depressão já faz 34, 35, 20 anos e que não passa e que eu vou passar o resto da... Qual que é que você tá pensando? O que é que você está pensando constantemente na sua cabecinha? O que é que você vai estar falando para o seu corpo? Quais são as emoções que você está sentindo dentro de você? Antes de você ir para o remédio, tente primeiro identificar se essa dor ou essa doença crônica ou, como disseram aí, que não tem cura, se não é uma reação emocional. Trate o seu emocional, trate o seu mental. Se a dor parar, bingo, é uma doença psicossomática. Fechou. Não precisa gastar dinheiro com médico, não precisa gastar dinheiro com remédio. Você só precisa fazer um acompanhamento terapêutico comigo. Não precisa gastar dinheiro com médico, não precisa gastar dinheiro com remédio. Você só precisa enxergar qual é a emoção que você está sentindo naquele momento e combater. Ai, Andressa, eu tô triste, eu não consigo me livrar dessa tristeza. Eu tô angustiada, eu não sei por que eu tô angustiada e eu não consigo me livrar dessa angústia. O que é que você pensou para poder gerar essa angústia? Tudo começa na nossa mente. A nossa mente, ela manda a informação para o cérebro manda a informação para o nosso corpo reagir de uma forma eficiente, ou de uma forma benevolente ou de uma forma mal. Vai depender do seu pensamento, qual é o comando que você está mandando para você. Quem aqui, de repente, se tem um incômodo na cabeça ou no estômago e pensou afirmando: eu vou sentir dor de cabeça, eu vou ter crise estomacal. E não demorou muito tempo, teve dor de cabeça e crise. Quem é que já passou por isso? Isso é uma coisa que você automaticamente já faz, entende? Você mandou um pensamento, teve aquele pensamento afirmativo que mandou o comando para o teu cérebro e que teu cérebro fez reagir como? Com aquela dor que você afirmou que iria sentir. Não é mágica, entende? Não é mágica. Certo? Então, como é que eu faço? Ai, Andressa, como é que eu faço para poder combater isso aí? Qual é a técnica que eu uso para poder lidar com essas dores, com essas doenças psicossomáticas? Quando você estiver sentindo qualquer coisa, seja uma dor estomacal, seja uma dor de cabeça, seja uma alergia, você precisa parar um pouco, tá? Respirar. Aqui, ó, calma. Deixa eu aqui estar em tempo presente, certo? Porque às vezes a correria do nosso dia, a correria do dia a dia, nos empata de estar em tempo presente. A gente não tá aqui agora. Às vezes a pessoa tá lavando o prato e a mente da pessoa tá viajando até para Marte. Entende? Às vezes a pessoa não tá no aqui, no agora. Só o corpo físico tá, mas a mente da pessoa tá onde? Tá viajando aí pelo Brasil inteiro. Entende? Então você primeiro tem que estar no tempo presente, no aqui, no agora. Para um pouquinho, não custa nada, gente. Isso aí leva 5 minutinhos que dá para você fazer o suficiente. Aonde você estiver, para um pouquinho, tá? E você começa a fazer respiração profunda, enchendo seu pulmão, a sua barriga de ar, acalmando o seu sistema nervoso, oxigenando melhor o seu cérebro, que esse é o efeito que a respiração profunda causa. Presta atenção no ar que está entrando, no ar que está saindo, e você começa a sentir as percepções do seu corpo. O que é que você está sentindo? Qual é a dor que você está sentindo? E tenta localizar a partir de que momento. Por exemplo, vou fazer aqui, na prática. Eu aqui estou com dor de cabeça, aí de repente eu tive um estresse de manhã, ou me acordei estressada, aborrecida com alguma coisa, e tava com dor de cabeça, aí continuei fazendo os afazeres do meu dia, continuei trabalhando, continuei fazendo as coisas, e não parei nem um minuto para poder tratar. E aquela dor de cabeça lá, martelando, tomei remédio, nada passou. Eu não tomo remédio não, só tô dando um exemplo, tá? Tomei remédio e nada passou, tal. Aí pronto. Mas peraí, calma, deixa eu parar aqui pra ver o que eu posso fazer aqui nesse negócio. Aí você para um pouco, tá? Respira profundamente, relaxa um pouco e identifica qual foi a situação, qual foi o pensamento, qual é a emoção que está causando essa dor no seu corpo. Às vezes, o nosso corpo traz uma dor só para fazer com que a gente pare. Só para fazer com que a gente pare um pouquinho, olhe para dentro da gente e diga assim: relaxa, 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 relaxa. Às vezes o corpo só precisa disso. E muitas vezes a gente não sabe fazer isso, ou não tem um conhecimento, ou não faz. Entende? Se você começar a tratar o seu emocional, o seu mental, o seu corpo físico vai ser consequência de saúde. Entende? Se você de repente tá com alguma dor, parou e teve autoconsciência do que tá sentindo, do que você tá passando e tá falando com o seu corpo aqui, ó, relaxa, relaxa, relaxa.
eu tô bem, eu tô saudável, eu tô bem, eu tô saudável. E se imagina bem, se imagina saudável. E usa o poder da sua mente, imagina você bem, sem dores, sabe? Imagina você ali, alegre, sorrindo, e eu tô saudável, eu tô bem, eu tô bem. Às vezes é só disso que o corpo precisa. Você já viu um carro? Um carro, quando ele tá tendo algum problema mecânico ou em qualquer lugar do carro, a primeira coisa que o motorista faz é ligar o alerta, né? Que começa a piscar o carro. Porque tem alguma coisa no carro que tá quebrado, ou que tá com algum problema, ou que o carro precisa parar. Entende? A mesma coisa é o nosso corpo. Interessante, né? A mesma coisa é o nosso corpo. O nosso corpo dá um alerta, só que o corpo não fala. Sabe como é que o corpo fala? Com uma doença. Sabe como é que o nosso corpo fala? Com uma dor. É aquela velha história. Quando a boca cala, o corpo fala. Se você está guardando dentro de você muita coisa que você viveu do seu passado, você vai desenvolver dores psicossomáticas ou até doenças. Se você, Andressa, mas eu perdoei já aquela situação, aquele fulano, mas quando você lembra do que você viveu no seu passado, você ainda chora? Ainda dá aquela angústia? Ainda dá aquela tristeza, ou aquela raiva, ou aquela mágoa dentro de você? Então você pode ter perdoado, mas a carga emocional do que você viveu no seu passado está armazenado dentro de você e precisa ser liberado, tá? Se você de repente está passando por um momento atual muito estressante, muito, como é que eu posso dizer? Muito trabalhoso, muito doloroso, você precisa identificar isso aí que você está passando e tirar essa carga emocional de cima de você, tá? Nós, seres humanos, dentro de nós, e tem uma força vital. Força vital é como se fosse o sangue que corre no nosso corpo. Uma pessoa que ela tá com depressão, Elô, pega ali pra mamãe, por favor, que o celular vai descarregar. Uma pessoa que ela está com depressão, que ela está triste, que ela está cabisbaixa, a primeira coisa que ela faz é perder a força vital dela. A primeira coisa que ela perde é a vontade de viver, é aquela alegria, é aquele momento de prazer, que quer estar o tempo todo cabisbaixo, triste, não só de coisas que aconteceu hoje, mas também de coisas que aconteceu no passado. Que simplesmente cada coisa do nosso passado, cada coisa negativa que nós vivemos, é tipo um potinho, sabe, de energia, de coisas negativas, que faz com que... Deixa eu colocar aqui o celular aqui para carregar, porque senão vai descarregar. Que faz com que o nosso corpo reaja. Peraí, calma. Se de repente você viveu algo do seu passado, você tá perdendo, vamos supor, vou recapitular aqui que o carregador me desconcentrou. Vamos lá. Se você viveu algo no seu passado, aí você pegou um potinho e colocou ali em carga negativa, emoções negativas dentro de você. Aí você... Quando tinha 5 anos, viveu uma carga emocional do passado, que uma dolorosa, uma surra muito grande que você levou, um abandono, uma carga emocional. Quando você tinha 10 anos, aconteceu algo que lhe deixou triste, que lhe deixou deprimida. Carga emocional dentro desse potinho. Aí, quando você faz 15 anos, mais carga emocional, mais uma coisa dolorosa que aconteceu na sua vida. Fez 20, mais uma coisa dolorosa. Fez 30. Ui. Aí fez mais uma coisa dolorosa, entende? Então, isso aí vai fazendo com que o seu corpo fique cheio de potinhos, de armazenamentos, de energias simplesmente pesadas dentro de você, de cargas emocionais pesadas dentro de você, que você só vai conseguir se libertar disso aí se você simplesmente fizer toda uma olhada para trás e fizer o procedimento, a terapia do perdão, que não serve só para perdoar a pessoa, mas também serve para tirar aquela carga emocional do que a gente viveu no nosso passado. Então, cada potinho desse emocional que você viveu no seu passado, que você está vivendo hoje, cada emoção negativa que você sente, vai tomando a sua força vital. É como um rio que está passando e cada situação é uma pedra. Cada situação é uma pedra. Vai chegar uma hora que esse rio não vai correr mais, porque de tanta pedra, aquela água não vai mais passar. A mesma coisa é a força vital. Ela não passa e você fica triste, cabisbaixo, com dores no corpo e de repente não sabe o porquê que está sentindo, o porquê que está triste, o porquê que está acontecendo isso. Então você precisa procurar ajuda, primeiramente, tá? Se você não consegue fazer sozinho, se você não consegue fazer
uma liberação emocional sozinho, você precisa procurar ajuda, um acompanhamento que realmente seja eficiente e que te ajude de uma forma eficaz, entende? Então, você precisa olhar, ver o que é que você já passou, ver o que é que você está passando, começar a trabalhar o seu emocional, os seus pensamentos, o que você fala, para que você comece a se libertar dessas dores, para que você comece a se libertar dessas doenças psicossomáticas. Eu já disse e vou repetir. Não adianta você se entupir de remédio, não. Não adianta você estar se entupindo de substâncias químicas. Não vai adiantar. Como você sabe, como muitas vezes a pessoa já viu, que não está adiantando. Então, vamos a partir de hoje mudar a metodologia. Se eu estou o tempo todo batendo na mesma tecla, fazendo as mesmas coisas que não está dando resultado, por que eu vou continuar fazendo aquilo? Porque eu vou continuar com essa mesma metodologia. Eu vou fazer algo diferente que realmente me dê resultado. Ou pelo menos que eu tente ter um resultado diferente. Entende? Tá bom?